Quando a paciente chega no meu consultório e pede aquele bumbum das Kardashian, eu já abro um olho desse tamanho de desespero. Gente, hoje o tema é aumento de bumbum com gordura ou com silicone? Qual que é a melhor escolha? É a melhor escolha para você? Vamos falar primeiramente sobre a diferença entre as duas técnicas. O que é a gluteoplastia com prótese de silicone? Nada mais é do que a gente colocar um implante de silicone. Esse implante de silicone ele pode ser arredondado, ele pode ser ovalado, dentro do músculo do bumbum, certo? E ele é o que vai dar a projeção naquela região. Quando eu falo sobre lipoenxertia de gordura no bumbum, eu vou utilizar de um pequeno furinho na região e eu vou depositar gordura no tecido subcutâneo e eu vou dar projeção naquela região através de gordura, que é um tecido autólogo, ou seja, não é um componente heterólogo como é a prótese de silicone, que é algo externo, algo que não pertencia àquele organismo antes. A gente aproveita aquela gordurinha que está sobrando em algum lugar e coloca ali para turbinar o bumbum, não é verdade? Você achou que a gente ia jogar essa gordurinha fora? De jeito nenhum. E aí a gente vai aqui para a nossa próxima avaliação. Quem que é a candidata para cada tipo de procedimento? A candidata para prótese glútea é aquela pessoa muito magra que não tem de onde eu retirar gordura para projetar o bumbum. Por que eu estou falando isso? Eu tenho uma preferência por evitar o uso de componente externo na cirurgia. Então, evitar o uso de prótese quando é possível eu utilizar de gordura dos próprios tecidos da pessoa para realizar um procedimento com qualidade, eu acho mais interessante, porque a gente vai ter um resultado ali que vai ser duradouro, que vai ser natural, e a gente não vai ter as possíveis complicações relacionadas a um corpo estranho. Então, a candidata que é muito magra, ela não tem de onde tirar gordura. A nossa chance com ela é ou uma prótese glútea ou preenchedor com outros componentes, ácido hialurônico, enfim. Só porque o uso de ácido hialurônico é uma técnica muito cara e de durabilidade fugaz, né? Vai durar ali 1 ano e meio, 2 anos no máximo, enquanto a prótese de silicone que é colocada pode durar ali por décadas, certo? Enquanto aquela paciente que tem um acúmulo de gordura que ela não está gostando, aquele acúmulo de gordura ali nos flancos, nos culotes, na barriguinha. Poxa vida, vamos unir o útil ao agradável. Vamos tirar a gordura de onde está sobrando e vamos colocar onde está faltando. A gordura já é dela mesmo, é o DNA dela. É um tecido que não vai ter nenhum tipo de rejeição. A gente colocando no plano correto, vai ficar ali e vai ser sucesso, sem dar dor de cabeça para essa paciente. E aí, quais são os resultados esperados de cada um desses procedimentos? Pois bem, a prótese de silicone, ela tem uma textura mais firme. Então, quando a gente coloca esse implante no bumbum, a textura, a consistência que a gente vai ter naquela região é uma consistência mais firme também. Seria um bumbum relativamente mais durinho, um pouquinho mais empinado, ok? Enquanto que a gordura, ela tem uma consistência mais amolecida, uma consistência mais suave. Então, o toque vai ser um toque mais natural, um toque realmente habitual daquela região, né? Nada diferente depois e antes da cirurgia. Então a prótese eu vou ter uma possível maior projeção do que a gordura, apesar de que a gordura bem localizada, bem colocada nas táticas atuais, está dando uma projeção muito parecida com os implantes de silicone. E aí, vamos falar aqui um pouquinho sobre pós-operatório e recuperação. No implante glúteo de silicone, a gente precisa fazer um corte no sulco interglúteo. Onde é o sulco interglúteo? É a região entre um bumbum e outro, bem ali no meio. A gente faz um corte nessa região para a gente poder colocar os implantes. É um corte que fica depois muito discreto, fica bem escondido. Mas não deixa de ser ali um corte de 4, 5 centímetros que a gente costura, enfim, tudo mais. Essa região é uma região que tem muita tração, muita pressão quando a gente senta. E isso pode
fazer com que tenha a abertura dessa ferida se for muito recente. Então, pacientes que fazem introdução de prótese no bumbum, eu peço para não sentarem com frequência, preferirem a posição de bruços, tá certo? Para dormir de bruços, para ficar mais de ladinho ali no sofá descansando durante o dia, pelo menos até melhorar a cicatrização, e deixar para sentar naqueles momentos assim realmente que não tem jeito. Na hora de ir ao banheiro, se não tiver opção, fica ali sentadinho, faz o que tiver que fazer e pronto, né? Preferir superfícies mais macias para evitar alguma pressão nessa região, tá certo? Então, o objetivo aqui é evitar a abertura de pontos e evitar algum tipo de infecção nessa região. Por outro lado, a paciente que também faz enxerto de gordura, eu também peço para evitar de sentar. E aí é quando a gente utiliza daqueles nossos travesseiros glúteos, né? Que eles permitem que o paciente não façam tanta pressão na região de lipoenxertia. E por que que eu peço isso e por que que é necessário isso? A gordura que a gente coloca na região, ela precisa sobreviver através dos nutrientes e oxigênio que chegam dos vasinhos de sangue da localidade. Se eu pressiono a região onde tem gordura, eu vou dificultar a chegada de sangue, a chegada de nutrientes e oxigênio naquelas células que eu enxertei. E aí eu vou ter uma morte maior dessas células, uma perda maior da enxertia que eu fiz ali. Então, para evitar esse grau de perda, a gente evita de pressionar o bumbum, principalmente nos primeiros 30 dias pós-cirurgia, que é quando a gente tem o maior índice de absorção e de perda dessas células. Depois, a vascularização local se torna tão potente que, a partir daí, a célula que sobreviveu vai continuar viva e vai ser sucesso. De qualquer maneira, então, só recapitulando, a gente evita de sentar nas duas cirurgias. Em um caso, para evitar deiscência de ferida operatória. Em outro caso, para evitar perda de gordura enxertada. Certinho? E aí vamos complementar com os riscos e considerações de cada técnica. Aqui no implante glúteo, os nossos riscos associados são deslocamento do implante. Pois bem, eu já falei que a gente vai colocar esse implante bem no meio das fibras musculares do músculo glúteo médio. Bom, quando a gente faz essa loja, esse espaço para colocar a prótese, é um espaço bem restrito que só cabe o implante ali mesmo. E a gente rompe essas células meio que às cegas. A gente utiliza de uma régua, a gente tem a sensação tátil, mas a gente não consegue, durante a abertura da loja, identificar certinho o limite específico do músculo, né? É uma coisa ali de experiência, de conhecimento anatômico, mas que a gente não está enxergando, né? O cirurgião ele não tem uma visão de raio-x, uma visão que ultrapasse a pele enquanto ele está fazendo o procedimento. Pois bem, eventualmente, se a gente romper muito parte das fibras de músculo de uma região ou de outra, essa região vai ficar um pouco mais enfraquecida. E aí, quando a paciente, com o passar dos meses, sentando, colocando o peso do corpo em cima daquela prótese, se eu tiver pouca fibra muscular dando sustentação em alguma dessas regiões, esse implante ele pode acabar deslocando e saindo da nossa loja original. Se o implante sai da nossa loja original, ele acaba ficando com um formato que não é tão estético, né? Ele fica fora da posição ideal. Outro ponto é a rejeição do implante. Todo corpo estranho no nosso organismo pode ter algum tipo de grau de rejeição, principalmente pensando naquelas pacientes que já têm um sistema imunológico de alguma maneira mais exacerbado. É que eu sempre lembro das pacientes que têm algumas doenças reumatológicas, como lúpus, como artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, enfim. E aí, por fim, em relação ao silicone, é preciso pensar. É uma prótese, é um corpo estranho, que não tem data definida para troca, mas que em algum momento você vai precisar mexer nisso. Eu falo isso para toda mulher que coloca prótese na mama, e isso acontece também para aquelas que colocam prótese no bumbum. É claro que antigamente a gente sabia ou imaginava que a cada no máximo 10 anos a gente precisaria trocar esse implante. Hoje em dia a gente não tem uma data muito específica, a gente precisa ir acompanhando, eventualmente com tomografia, ressonância magnética, ver como que está o posicionamento do implante, características da cápsula, se não tem nenhum tipo de ruptura,
Mas o que a pessoa que colocar o implante tem que ter plena certeza é que em algum momento da sua vida ela vai tirar esse implante, ou ela vai aumentar esse implante, ou ela vai diminuir esse implante. Disso a gente não precisa ter dúvida, então é preciso pensar bastante a respeito antes de colocar uma prótese no bumbum. Agora, vamos falar um pouquinho sobre lipoenxertia. As principais considerações são em relação à possível infecção quando a gente está enxertando gordura, mas isso acontece principalmente se a gente tiver algum problema no trajeto, na captação de gordura, se a gente estiver utilizando de um material estéril, bonitinho, se a limpeza da pele tiver sido bem tranquila. As chances de alguma infecção local são mínimas, não são impossíveis, né? Todo procedimento cirúrgico, por mais limpo que ele seja, tem algum grau de infecção normal, ok? Mas eles são bem pequenos. Outro ponto aqui é perda de gordura. A gente estima uma perda de gordura enxertada entre 30% a 40% do que a gente coloca isso no primeiro mês. Essas células de gordura, elas também tendem, as que restaram, as que sobreviveram, a ter uma perda do volume nos meses subsequentes e elas voltam a ter uma captação de gotículas de gordura aproximadamente ali em torno do quinto mês de cirurgia, quinto, sexto mês de cirurgia, momento no qual a gente percebe um novo pump, um novo aumento do bumbum dessas células de gordura. Depois que teve isso, o resultado ele é, entre aspas, definitivo. Por que eu coloquei entre aspas? Bom, a gordura que está ali para sempre, mas esse é um ponto interessante. São células vivas, são células que vão se modificar de acordo com o seu estilo de vida. Então, se você pratica esporte, se você está ganhando peso ou se você está perdendo peso, de alguma maneira você vai ter uma influência nesse bumbum que foi submetido a uma lipoenxertia. A gordura lipoenxertada tende a aumentar mais de volume quando o paciente ganha peso do que outras regiões do corpo sem gordura lipoenxertada. Então esse é outro ponto interessante. Você que for ganhar ali um pezinho depois da sua lipoescultura, se antigamente toda essa gordurinha vinha para a barriga, por exemplo, de modo geral, boa parte dessa gordura agora vai para o bumbum, onde a gente está fazendo a nova lipoenxertia, onde a gente fez a nova lipoenxertia. Então é preciso estar atenta nisso em relação a variações de peso, ok? Concluindo, percebam que a decisão ela é muito personalizada, depende muito do tipo de organismo, depende muito do desejo da paciente, depende muito do que ela espera de resultado e do que ela está interessada em se submeter. E isso significa que o paciente tem que passar por uma avaliação profissional, por um cirurgião plástico, alguém competente, que tenha conhecimento sobre o assunto para poder direcionar esse paciente para aquilo que vai deixar ele mais feliz pelo maior tempo possível, ok? Nada de aventuras, nada de PMMA em bumbum, gente, por favor, tá? Ainda não está no momento de utilizar esse tipo de produto. Aqui a gente já tem técnicas bem legais, bem interessantes, para você dar aquele upgrade no bumbum, poder colocar o seu biquíni e arrasar nas praias e clubes por aí, tá bom, gente? Bom, se você gostou desse conteúdo, não se esquece de clicar aqui no joinha. Se você está interessado em receber mais vídeos como esse, clica no sininho, se inscreve no canal e me siga nas outras redes sociais. Vai ser um prazer estar aqui com vocês produzindo conteúdo. E deixa aqui nos comentários, você está querendo ficar com o bumbum turbinado para o próximo verão? Sim ou não? Deixa aqui que eu quero saber.